30 de dezembro de 2013. Em um noticiário televisivo internacional, o ex-ministro da Defesa Nacional canadense, Paul Hellyer, fez uma espantosa declaração. Afirmou ter conhecimento de que extraterrestres estavam visitando a Terra. Eu quero saber por que o senhor diz que os OVNIs são tão reais quanto os aviões voando no céu. Bom, porque eu sei que eles são. Eles têm visitado esse planeta há milhares de anos. E existe o que é chamado uma federação desses seres. E eles têm regras. A entrevista causou sensação na mídia. Espectadores questionaram por que um oficial de alto nível fez tal anúncio. Paul Hellyer se manifestou em 2005, mas só em janeiro de 2014, sua história realmente se tornou viral. Isso me deu a duvidosa distinção de ser a primeira pessoa membro de um gabinete no Grupo G8 de países a dizer categoricamente, sem reservas, que os OVNIs são reais e que temos que aceitá-los assim. Esse é um território difícil, mas entendo que há uma federação que nos monitora muito de perto e fica de olho em nós. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente, que é se uma ou duas dessas espécies talvez cobice o nosso território e, como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. Pode haver uma verdade nas declarações de Hellyer? É possível que haja uma federação galáctica de extraterrestres monitorando a Terra? É muito possível que isso esteja acontecendo aqui, que um grupo supervisione o planeta Terra. Esse poder superior no universo que monitora coisas na Terra. Acho que não há a menor dúvida de que a federação é real. Isso é algo que eu ouço desde que comecei a me interessar pelo tema ufologia. E eu falei com centenas de pessoas que tiveram contatos diretos ou indiretos com vários indivíduos de um ou mais dos planetas que são membros da federação. Então isso vai ao encontro da ideia de que nós estamos num projeto em andamento de espécies extraterrestres e que eles estão nos observando e sempre nos observaram de longe. Porque, segundo as histórias da criação, nós somos seus descendentes. Então, se o conselho existir, eles estão aqui para observar sua criação. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente. Será que eles estão interessados no nosso bem-estar ou no bem-estar deles? De qualquer forma, temos que descobrir antes que seja tarde. Eu acho que assim como existem várias espécies aqui na Terra, existem muitas espécies lá fora. Pessoas lá dentro já disseram isso na minha cara. Que já temos relações diplomáticas com várias espécies e culturas extraterrestres. Eu sei, por exemplo, que eles têm 2 ou 3 espécies greys. Sabemos que há os louva-a-Deus e os répteis de vários tipos. Esses são os tipos principais que discutimos, porque são os que nossa mente consegue compreender. Fui informado de muitas coisas, e algumas delas são muito assustadoras e perturbadoras. OVNIs são reais. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles. Se estamos sendo monitorados por extraterrestres, parece-me que o motivo de eles não pousarem abertamente na Casa Branca é algo muito parecido com a principal diretiva. Acho que a principal diretiva é que eles não devem interferir conosco, que nós temos o poder de escolha e que eles têm que nos deixar exercitar essa escolha que o Criador nos deu, mesmo que muitas vezes nossas escolhas sejam ruins. Tomamos decisões erradas. Esse é o nosso legado. Temos permissão de fazer isso. É possível que os extraterrestres não queiram interferir diretamente na nossa sociedade, mas nos orientar dos bastidores.
E precisamos também cogitar se não há nenhuma verdade na ficção científica, na televisão, nos filmes e nos livros, como um modo de preparar as pessoas da Terra para o que está por vir. E nesse caso, isso foi um esforço para ajudar a humanidade e nos guiar para um futuro mais pacífico? Ou há outra meta inteiramente? Talvez a meta de evitar que nos tornemos uma ameaça. Antes de concluir sua transmissão pela emissora de televisão RT em 2013, o ex-ministro da Defesa canadense, Paul Hellyer, publicamente pediu que os oficiais revelassem a verdade sobre os extraterrestres vigiando a Terra. Essa informação é altamente secreta. Governos não falam sobre ela. Mas se você ouvir informadores e pessoas que trabalharam na indústria e que sabem o que está acontecendo, há muita informação por aí. E não demora muito para se apoderar dela. O futuro do mundo depende de que saibamos o que está acontecendo. Não só no nosso próprio mundo, mas em outros que estão nos monitorando e tentando nos influenciar para o bem ou para o mal. E há pessoas aqui que sabem muito a respeito. A ideia de que há outras entidades, seja de outras dimensões, galáxias, outros planetas, que estão controlando ou influenciando o que está acontecendo na vida na Terra é fascinante. E sempre temos que fazer a pergunta: quais são seus planos? São benevolentes? Estão aqui para nos proteger? Ou há outros planos? Há um plano para nos controlar? Há um plano para influenciar de modo negativo a maneira como vivemos? Temos que nos perguntar: há de fato algum tipo de conselho extraterrestre que vigia o planeta Terra? Que estão aqui para observar o nosso avanço e nos alertar sobre possíveis catástrofes que podem ocorrer? E será que, com sorte, ouviremos seus alertas? Se estamos sendo monitorados por extraterrestres, se estão observando os assuntos humanos, eu acho que eles estariam muito preocupados com coisas que fazemos que podem nos destruir e destruir o planeta. E talvez parte dos planos alienígenas seja nosso desenvolvimento moral, bem como nosso desenvolvimento tecnológico. Talvez seja nosso passaporte para integrar a Federação Galáctica. Podemos nunca saber qual é o seu último propósito, mas se esse é um experimento, devemos ter muito cuidado, porque claramente se eles não gostam que as pessoas os desafiem, então estamos perdidos. Dizem que os extraterrestres, na verdade, podem estar ligados a líderes mundiais, monitorando todos e cada um de nós, em um esforço para buscar os vigilantes que ficaram escondidos entre nós por milhares de anos. O governo dos Estados Unidos tem a prova de que pelo menos 3 grupos extraterrestres e em busca de domínio geopolítico estão em conflito uns com os outros atualmente no planeta. E desde então tem havido uma batalha entre os observadores extraterrestres que querem ver a humanidade evoluir e crescer, e outro grupo que quer nos destruir. Então, isso é muito interessante porque isso mostra para mim que, de alguma maneira, extraterrestres estavam interessados no resultado. Você tem a Segunda Guerra Mundial com Hitler. Os sinais eram realmente claros de que nós estávamos entrando em uma fase de nosso desenvolvimento em que iríamos obter um tipo de tecnologia muito boa. Estávamos começando a entender alguns aspectos muito estranhos da realidade. Esse foi o conhecimento dos deuses que talvez eles não quisessem que obtivéssemos. É possível que a busca de Hitler pelas super-armas no fim das contas levou à sua queda? Uma facção extraterrestre pode ter interferido para detê-lo antes que ele fosse mais longe? E
Imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos recrutou cientistas nazistas para continuar o desenvolvimento de armamentos, incluindo foguetes e bombas nucleares. Depois da Segunda Guerra, a atividade OVNI ao redor do mundo realmente aumentou consideravelmente. Existem histórias de como os OVNIs sobrevoavam os silos de armas nucleares. Se os extraterrestres realmente vieram para a Terra para ajudar a humanidade, o que aconteceu com eles? Talvez a resposta seja encontrada em uma das mais poderosas sociedades secretas do mundo antigo que ainda existe hoje. 24 de março de 2014. 58 líderes mundiais se reuniram no Fórum Mundial de Haia para a terceira cúpula bianual de segurança nuclear. No centro da sala havia um holograma gigante girando em uma pirâmide, com 3 pequenas pirâmides de cabeça para baixo dentro dela. Esse símbolo, que também é usado como um bottom pelos delegados, é o logotipo oficial da cúpula. Mas há quem diga que ele representa outra coisa. O olho que tudo vê dos Illuminati. E essa sociedade secreta secular está viva e bem no século XXI, como comprovado pelos símbolos mostrados por celebridades, magnatas da indústria e até mesmo chefes de Estado. Os Illuminati dos dias modernos foram organizados por Adam Weishaupt, na Alemanha. Ele formulou planos para que seu grupo pudesse se infiltrar em todos os poderes fundamentais da sociedade, nas esferas políticas, financeiras e midiáticas no final de 1700. Quando falamos sobre os Illuminati hoje, falamos sobre a sociedade secreta mais poderosa que existe. São as pessoas que controlam tudo pelos bastidores. Isso é apenas paranoia, ou será que os Illuminati ainda existem hoje, infiltrados nos mais altos níveis da sociedade? E se for assim, o que eles pretendem? Alguns dizem que a resposta pode ser encontrada em uma sociedade secreta ainda mais antiga e que pode ser a precursora dos Illuminati, os Cavaleiros Templários. Esse grupo de monges guerreiros foi formado em 1118. Para proteger os peregrinos que viajavam a Jerusalém durante as cruzadas. Existem rumores de que os Cavaleiros Templários se esforçaram para se comunicar com essas entidades espirituais. Esse conceito de demônios é muito diferente do modo como pensamos em demônios hoje. Basicamente, um demônio era um ser de outro mundo. Um ser que não era desta terra, potencialmente um ser extraterrestre. E extraterrestre significa de fora desta terra. Teriam sido os templários realmente influenciados por alienígenas mal interpretados como seres espirituais? Alguns teóricos dos antigos astronautas dizem que os Cavaleiros Templários estavam em contato com os mesmos extraterrestres, conhecidos nos tempos bíblicos como os Vigilantes. E como evidência, eles apontam para um dos símbolos mais proeminentes dos Templários, o mesmo símbolo que estava virtualmente presente na cúpula de segurança nuclear. O olho que tudo vê. Esse símbolo, que às vezes é apenas um olho, mas muitas vezes aparece como um olho dentro de uma pirâmide, foi usado pelos antigos egípcios, Cavaleiros Templários, Rosa Cruzes, maçons, Illuminati, e está até incorporado no Grande Selo dos Estados Unidos. É um símbolo mais comumente interpretado pelo significado de que alguém ou alguma coisa está nos observando. Se existem de fato 9 entidades extraterrestres vigiando a Terra, estão aqui para nos ajudar, ou podem ter um motivo mais sinistro. Talvez a resposta só será revelada quando eles fizerem contato mais uma vez.
e quando estivermos mais prontos para aceitar a verdade. Espero que esteja se aproximando o momento de sabermos a verdade, quando os muros do sigilo finalmente vão cair e vão nos dizer a verdade.